No último vídeo a gente estava falando sobre uma possível cyberética, um conjunto de critérios a partir dos quais se poderiam relacionar, se relacionar às pessoas, ainda que o ambiente da cybercultura na internet, das redes sociais, seja um ambiente que seria fértil para ser tóxico, ainda assim ele não é necessariamente tóxico. Tem pessoas que fazem doações, fazem ações sociais, ajudam, ensinam. Então, a partir disso, seria possível construir uma cyberética, a partir do estudo de como as pessoas se organizam nesses meios da cybercultura, tanto da internet, das redes sociais, seria possível construir uma norma geral, um contrato social, a partir dos quais as pessoas conviveriam. Elas já fazem isso só não é necessariamente organizado sobre uma estrutura, um conjunto de regras. Você tem regras, por exemplo, da própria internet, você tem regras das redes sociais, mas quais são as regras que interrelacionam redes sociais, YouTube, internet e as próprias pessoas nesses ambientes comuns e virtuais? Então, hoje o que eu vou propor é uma construção dessa cyberética a partir de uma, digamos assim, de uma adaptação de um pensamento, de uma filosofia oriental presente no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele apresenta, aqui resumidamente, ele apresenta uma ética baseada no conhecimento de que eu, você e todas as pessoas são parte da mesma coisa. Então, essa coisa que seria concreta, a carne, na verdade, é apenas um desdobramento de uma realidade. Então, portanto, seria mais uma sombra da realidade do que a realidade. Então, nós nos preocuparmos com o que acontece com o eu e o você, e essa alteridade, essa diferença entre eu e você não faz sentido, porque eu e você somos parte do mesmo todo. E podemos fazer esse paralelo com a inteligência coletiva do Pierre Levy. Todos nós, em termos éticos, nós somos o mesmo. Aquilo que é um eu, sendo esse eu um ser social, acaba necessariamente, ao mesmo tempo, implicando algo sobre o outro, enquanto esse outro e esse ser do outro implica algo sobre mim. Então, se nós somos seres sociais, tanto a nossa inteligência seria coletiva, mas também a nossa ética. Tanto que a ética ela é uma construção social. Você não tem certo ou errado, a não ser num ambiente, seja mesmo você numa ilha deserta, que haja outra pessoa. Então, a ética ela é um construto social e a inteligência coletiva é um construto social. Como eu levantei a hipótese de que a inteligência humana ela sempre foi, em alguma medida, coletiva, e as novas tecnologias apenas potencializaram essa inteligência coletiva, a ética ela é totalmente social, necessariamente, por definição, certo, errado, bom, ruim, são sociais, são construções das relações sociais. Então, se nós entendermos como as pessoas se relacionam nos meios virtuais, internet, Facebook, YouTube, LinkedIn, nós vamos entender como nós podemos lançar as bases de uma ética que não seja restrita a um meio desses, mas a todos, que seja uma cola com todos esses meios. Então, se nós adaptarmos a filosofia lá do Bhagavad Gita, de que eu, você e todos somos um só,
qual seria uma ética possível dentro das redes sociais? Eu, ao convencer você de que eu estou certo e você errado, não faz sentido. Por que não faz sentido convencer o outro de que o outro está errado? Porque não existe outro, só existe eu. Então, eu me senti super bem porque a pessoa concordou comigo. Não vale nada. A pessoa concordou comigo. E daí? E daí? Eu tenho um orgulho pessoal de ter convencido alguém dentro da possibilidade, e eu acreditando nessa possibilidade, de que o outro existe. Seria um orgulho pessoal convencer a minha mão de que eu estou certo? Convencer a minha sombra de que eu estou certo? Eu chego aqui, pego o copo. Se eu convencer o meu copo de que eu estou certo, eu vou me sentir bem? Não, porque o copo não é nem um ser consciente, não tem nenhum valor em convencer um copo de que eu estou certo. Eu nem conseguiria, porque ele não pode ser convencido. Porque não tem nem ouvido e cérebro para processar isso. Então, se o outro e eu somos todos a mesma coisa, não faz sentido você tentar convencer o outro. Mas faz sentido você tentar explicar para o outro, ensinar para o outro. Porque aí o que você está fazendo? Você está fazendo isso consigo mesmo. Não há honra em mostrar que o outro está errado, mas existe honra em. Não é bem honra, mas existe alguma coisa positiva, construtiva, de você se perceber indo para uma direção que você percebeu que não quer ir para lá. Então, olha como é que muda. Convencer o outro de que o outro está errado e você está certo. E, comparando, né? Perceber que você está errado e que existe uma outra solução, uma outra resposta mais assertiva, mais certa. Olha, compara. O que vai te trazer benefícios diretos? Convencer fulano que preto é branco, branco é preto, ou você perceber que estava se iludindo, que estava se enganando? Qual o benefício para a sua vida? Boa noite aí para o pessoal que está dizendo boa noite. O que vocês acham? Eu convenci meu coleguinha, e daí? E daí? Que benefício isso me trouxe? Agora, quando eu percebo que eu estava errando, estava errando. Na verdade, eu tinha que ter feito isso aqui. Eu evoluí, eu melhorei dentro do que eu acho que deveria ser feito, perceber que estou fazendo um negócio que não acho muito legal e procurar fazer algo que eu acho legal, seria uma evolução dentro do que se entende ali por fazer o melhor possível. Mas convencer o outro não traz benefício. Existe esse benefício se o outro é um outro. Mas se o outro e você fazem parte da mesma coisa, não faz sentido você convencer. Só faz sentido buscar evoluir, buscar melhorar. Vamos colocar aqui uma questão de equipe, certo? O futebol. Se a equipe oponente erra, isso é bom para você. Se você consegue fazer gol lá na equipe oponente, isso é bom para você. Mas se a equipe oponente lá no futebol é a mesma equipe que você, quando se ganha? Quando os dois times ganham. Um time só não vai ter tanta capacidade quanto os dois times trabalhando juntos. Então, eu, você, todos nós somos um só. Então, necessariamente, trabalharmos juntos é um benefício maior para cada um de nós do que se a gente competir. Por quê? Porque essa competição, ela não é real, é uma ilusão baseada que existe o eu e o outro. Mas dentro dessa hipótese de que eu e o outro somos o mesmo,
o outro, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma equipe. Uma coisa interessante sobre jogos, por exemplo, né, eu gosto um pouco de jogos, é que, às vezes, quando tem um jogo que é cooperativo, a pessoa, por não saber como é que funciona um jogo cooperativo, me pergunta, mas como é que ganha? Você tem desafios do próprio jogo. E os jogadores trabalham juntos para ganhar do desafio proposto pelo próprio jogo. Mas e se o outro não fizer, você perde. Então você tem que ajudar ele, e ele tem que te ajudar, e todos têm que trabalhar juntos para superar aquele desafio que não é nem eu e nem o outro, é o jogo. Mas aí esse jogo é um outro ser. Filosoficamente, sim, o jogo é um outro ser, mas não é uma outra pessoa. No caso, o desafio é proposto por uma pessoa, mas você não está vencendo a pessoa em todos os jogos. Exemplo, uma palavra cruzada em que você está calculando se consegue resolver no menor tempo possível. Esse menor tempo possível pode ser uma regra proposta por quem criou a palavra cruzada. Mas esse desafio de menor tempo possível, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, essa meta de tempo não foi proposto pelo cara que inventou a brincadeira. E se você for para 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, são metas substituíveis aí, e você não está tentando superar um ser humano. Você está tentando superar você mesmo. Um velocista, um corredor de 100 metros, ele corre ao mesmo tempo que os outros corredores, mas se ele estivesse correndo sozinho e outras pessoas estivessem correndo sozinho, você teria, claro, a questão do nervosismo de estar ali do lado de uma pessoa correndo ao mesmo tempo, mas a atividade de correr mais rápido possível 100 metros rasos, ela poderia ser uma atividade solitária. Em termos, a regra estaria sendo cumprida e você estaria tentando superar não o outro, superar você mesmo. Se não existe o outro, toda e qualquer corrida, basicamente, é você se superar. Mas o que é a vida? Você tenta fazer o melhor que você pode. Quem não quer fazer o melhor que pode? Até quando você decide, eu vou fazer merda, tô a fim de desistir, vou meter o pé na jaca. Até aí você acha que isso é uma boa. Você acha que não tem mais jeito, então que vai ser legal, que vai ser divertido, vai ser um prazer meter o pé na jaca. E você vai meter o pé na jaca. Porque você acha que aquele é o melhor possível naquele momento. O melhor possível não é necessariamente certo ou errado. O melhor possível é o que você acha que é melhor ali. E faz com que você faça aquilo e não outra coisa. E quanto das nossas relações nas redes sociais se baseia na certeza de que existe um outro? Quanta coisa a gente faz não em função de melhorar, de fazer o melhor possível para nós, mas fazer o melhor possível para que o outro curta. É o negócio do biscoito, né? A pessoa vai lá, bota uma roupa bonita para aparecer para ganhar biscoito, diz que quer ganhar biscoito. Pois parece meio cachorrinho, né? Que vai, rola, aí você dá o biscoito para a pessoa. Se não existe outro, quem é que dá biscoito? É você mesmo. Puxa, consegui passar naquela prova. Vou me comprar um sorvete. Se as pessoas começassem a pensar as suas relações sociais a partir desse axioma, dessa afirmação, só existe o eu, as relações sociais elas iam mudar, iam se transmutar para algo em função de uma cooperação e não em função de uma competição. Porque se o outro sou eu, quanto mais eu ajudo o outro, mais eu me ajudo.
Então, se existe uma inteligência coletiva, onde todas as pessoas, ao trocar ideias no Facebook, ao trocar ideias no WhatsApp, ao trocar ideias, elas estão construindo um conhecimento coletivamente, isso talvez seja porque não existe um outro, existe um só, um organismo múltiplo, um organismo, aliás, múltiplo não, um organismo que tem várias facetas. O eu e você seriam facetas do mesmo ser. Então, todas as nossas relações sociais são relações entre as facetas e não entre indivíduos separados. Então, somos sociais, no sentido de que a gente se relaciona com os outros, ou somos sociais, no sentido de que só tem o eu e esse eu tem várias facetas. Porque se só tem o eu e esse eu tem várias facetas, toda a humanidade é uma grande equipe. Tá todo mundo junto. Até quem acha que fazer guerra é bom, na verdade, ele tá numa equipe que ele não sabe que tá lá. Não sabe que tá lá. Ele só não está contribuindo com o todo porque ele não sabe que o todo é ele também. Mas se existe essa inteligência coletiva, isso já não pode ser uma pista de que, na verdade, todos somos um. Porque quando o Pierre Levy fala de uma inteligência construída a partir das relações sociais, ele fala no singular, é uma inteligência. É uma inteligência. Então talvez nós sejamos um. Talvez esse livro, Bhagavad Gita, de 5.000 anos, talvez ele esteja certo. Talvez nós sejamos um. Se nós somos um, por que ter uma ética individual separada de uma ética social, uma ética minha, com a minha vida, critérios a partir dos quais eu vou agir, diferente de critérios a partir dos quais eu vou agir em sociedade, se a sociedade sou eu e eu sou a sociedade? Então seria um grupo só de critérios a partir dos quais eu deveria agir. Então, eu sei que a gente está misturando aqui muitos conceitos diferentes, mas imagina toda a internet agindo em função de que tudo é uma pessoa só, que na verdade tudo é uma grande equipe, um grande grupo que vence todo mundo ou perde todo mundo. O quanto isso ia mudar as relações sociais? Então, se a internet é uma coletividade, e aí na construção do conhecimento, por que não ser uma coletividade também na construção de uma ética? E ao invés de eu dizer assim, isso é uma proposta, o que eu estou dizendo é que isso é uma constatação da verdade. Não é que a internet ela precisa perceber que ela está trabalhando em equipe e passar a trabalhar em equipe. Não, ela já trabalha em equipe. E alguns indivíduos não têm consciência de que já estão trabalhando em equipe, até mesmo quando discordam. Por quê? A discordância leva a você perceber algo que está errado ou que poderia melhorar. A diferença é justamente supor que existe um outro. A única diferença entre as pessoas simplesmente não trabalharem em equipe e se ajudarem umas às outras é a crença de que existe eu e o outro. Se não existe essa crença, vai por terra essa crença de que existe eu e o outro, não faz sentido vingança. Você vai se vingar de quem? Não tem sentido inveja. Você vai ter inveja de quem? De você? Eu, por exemplo, fiz a barba e fiquei tão bonito que eu tô com inveja de mim mesmo. Você vai querer trair se não existe um outro? Você vai querer. Você vai ter raiva
do outro, você pode ter raiva de você mesmo, mas você vai ter raiva do outro se não existe outro? Então, talvez aí nós tenhamos um indício, uma pista de que, na verdade, toda essa coletividade na construção do conhecimento é uma coletividade na construção da ética, e se essa construção for estudada, nós podemos estabelecer como que essa cyberética, essa ética nas redes sociais, na internet, ela pode ser compreendida. Não é nem inventada, porque já existe. Então, compreendida. Como é que é a cyberética? O filósofo Sócrates, segundo relatos de Platão, ele tinha muito a ideia de que a maldade, isso está no primeiro livro do A República, a maldade é uma questão de ignorância, não é questão de maldade, a pessoa não é má, ela é ignorante, ela só não sabe o que fazer. Se ela tiver conhecimento, ela não vai fazer a tal da maldade. Bom, é uma hipótese. Será que se as pessoas tivessem a consciência de que ela e o outro são o mesmo, elas agiriam de maldade? Bom, com essa proposta, eu queria lançar um exercício. Esse exercício vai valer nota para os meus alunos, então só eles precisam fazer. E o desafio é o seguinte: vocês pegarem todas as aulas que eu dei até agora e pensarem como seria um modelo de sociedade em que as pessoas jogassem junto a vida. Como seria uma sociedade em que as pessoas jogassem todas elas no mesmo time? E jogassem no sentido de que cada pessoa, cada indivíduo joga a vida de uma forma. Mas jogar no mesmo time, cada um vai jogar da sua própria forma, mas em função de um objetivo comum. Depois eu vou colocar lá no Classroom essa atividade e obrigado. Até a próxima.